Olá, terceiro episódio do podcast Pais com Rede. Hoje vou falar-vos sobre autoestima e a necessidade de uma autoestima saudável, principalmente na fase da adolescência. Ela deve ser desenvolvida desde sempre, desde que a relação com os nossos filhos inicia, através de alguns ingredientes. A nossa relação com os nossos filhos, aquilo que nós lhes dizemos durante a primeira infância e durante a adolescência, serão depois aquilo que eles levarão para uma fase adulta. E é importante, durante a adolescência, a autoestima estar saudável. Ela acaba por ser como um sistema imunitário social, pois vai permitir ao jovem tomar decisões, fazer escolhas sem grandes dificuldades, ou seja, sem pensar que está a perder valor por não fazer. Muitas vezes, muitos jovens acabam por optar por seguir alguns grupos, ter algumas escolhas, muitas vezes de risco, mais perigosas, para não perderem o valor ou muitas vezes até para terem valor em relação aos pais, para serem aceitos. E se a autoestima deles for uma autoestima saudável, isso não vai acontecer, ou seja, eles não vão deixar de correr riscos, porque é uma coisa natural na fase da adolescência. No entanto, não o farão por uma questão de serem aceitos, mas sim por uma opção pessoal. É importante também diferenciarmos aqui a questão da autoestima e da autoconfiança, que são coisas diferentes e muitas vezes nós pais acabamos através do elogio, por exemplo, de alimentar muito a autoconfiança e achar que o nosso filho está também a construir uma autoestima saudável, o que na verdade não acontece, pois se eu pratico mais o elogio do que propriamente o reconhecimento, eu vou estar muito focada na questão dos bons resultados que o meu filho, ou a minha filha neste caso, poderão atingir. E enquanto que se eu optar por reconhecer, muitas vezes esse reconhecimento estará mais ligado à questão do próprio processo em relação às situações, o facto de o nosso filho, por exemplo, mesmo não atingindo um bom resultado, poder se esforçar durante o próprio processo e eu fazer esse reconhecimento, eu estou a trabalhar a autoestima e não tanto a autoconfiança. Pois uma autoconfiança elevada não significa que a autoestima esteja saudável. Aliás, geralmente até não acontece isto. Enquanto que uma autoestima saudável normalmente está mais, a autoconfiança acaba por estar muito mais equilibrada. Por isso é importante também eu, através desse reconhecimento, manter a minha presença plena, porque normalmente o reconhecimento também pede-me isto deste lado, não é? Eu, para reconhecer, tenho que estar presente, tenho que observar e tomar atenção a todo o processo do meu filho em diferentes situações, enquanto que normalmente o elogio eu olho mais para o final, para o final daquele processo. E também o que é que acontece? Quando os resultados não surgem, se eu praticar o elogio, eu não vou elogiar porque o resultado não foi bom, ou pelo menos em relação àquilo que eu penso. E é importante então optarmos mesmo por utilizarmos mais o reconhecimento do que propriamente o elogio, pois muitas vezes é importante, através da autoestima, do reconhecimento, eu vou alimentar uma autoestima saudável, pois a necessidade de autoestima surge quando os resultados não são aqueles que eu espero, e aí sim a minha autoestima, se for uma autoestima saudável, eu vou ter recursos para conseguir ultrapassar os resultados menos bons e poder também fazer aprendizagem até desse próprio resultado. Enquanto que muitas vezes um adolescente ou uma criança ou um adolescente com uma autoconfiança muito elevada e uma autoestima baixa, pouco saudável, normalmente tem dificuldade de lidar com os maus resultados. Muitas vezes ou não voltam a arriscar, ou então muitas vezes também acabam por desistir até antes de conseguir atingir os resultados, porque quando começam a perceber que as coisas não estão a correr muito bem. Por isso, o reconhecimento é um dos ingredientes para eu poder ajudar a desenvolver no meu filho uma autoestima saudável. Outro ingrediente tem a ver com a presença plena também, porque acaba por a minha presença ou eu estar de forma plena, também vou dizer ao meu filho que eu estou do lado dele para aquilo que ele precisar. Estou-lhe a dar aqui uma questão também de uma segurança numa fase em que naturalmente a exploração aumenta, e é normal que aumente, e nós também pais temos que aceitar isso,
mas também, por outro lado, o facto de eu estar presente, o filho acaba por saber, tipo, ok, eu posso ir, as coisas podem não me correr muito bem, mas eu, como não vou perder esse valor em relação aos meus pais, eu vou voltar e vou voltar muito tranquilo, porque na verdade aqui a questão da aceitação também, que é tão importante na parentalidade, em qualquer fase do desenvolvimento do nosso filho, mas na adolescência, a questão de eu aceitar o meu filho tal qual é e não tanto em relação às minhas expectativas como pai, porque muitas vezes nós sabemos, e quem é pai passa por isso, eu também já o passei, que quando, aliás, muitas vezes até antes de engravidar, quando começamos a pensar em ter um filho, que começamos logo a construir uma imagem mental do filho que nós queremos. E isto não é muito saudável, nem para nós e também muito menos para eles, pois normal, é muito difícil e nem faz muito sentido mesmo eles estarem preocupados e focados em dar resposta às nossas expectativas. Antes, pelo contrário, possivelmente, acho que nós é que devemos criar aqui um espaço de aceitação, no sentido de com muita curiosidade também vimos a descobrir que tipo de filhos eles estão a construir, que tipo de identidade eles também estão a construir, pois ajuda-nos a retirar o julgamento e a expectativa e sim colocar muita intenção na relação. E por isso a aceitação também é muito importante e principalmente uma aceitação que eu acho que muitas vezes o que é que acontece? Que nós, através da nossa teoria, de certa forma, nós sabemos que o nosso amor é um amor incondicional, nós sabemos que amamos os nossos filhos acima de tudo, só que muitas vezes as nossas palavras, os nossos comportamentos, as nossas ações não representam esse amor incondicional, pois quando eles não dão resposta àquilo que nós estamos à espera, nós não reagimos muito bem. Por isso, se o meu amor é incondicional, independentemente daquilo que ele possa fazer ou dizer, o meu amor não diminui, mantém-se. É importante eles saberem disso, é importante eu comunicar isso aos meus filhos, é importante eles terem certeza que isso acontece, pois possivelmente vão se sentir muito menos angustiados, com muito menos pressão em relação aos resultados das suas escolhas, se eles sentirem que, ok, seja qual for o resultado, seja qual for a minha escolha, os meus pais vão me amar independentemente de tudo. Por isso, isto é muito importante eu passar para eles também de forma muito clara, que na verdade o meu amor é incondicional e o meu comportamento também acaba por ser incondicional. Esta minha posição na relação com eles também acaba por ser muito, muito importante. Claro que uma das questões que nos ajuda, uma das atitudes que nos ajuda a nós demonstrarmos esse amor incondicional e essa aceitação é a confiança. Eu confiar nas escolhas do meu filho e acreditem que na adolescência, eu costumo, assim, isso acaba por ser em qualquer fase da vida dos nossos filhos, mas principalmente na adolescência, em que eles têm tanta necessidade de experimentar, de poder ir, de explorar o mundo, de explorar as possibilidades, porque para eles tudo é possível, né? Não há entraves, não há obstáculos. É importante, na verdade, eu confiar também nas suas competências, eu confiar que eles são capazes, eu confiar no seu valor, pois isso vai-lhes dar, acreditem, maior serenidade, porque eles pensam logo, tipo, ok, independentemente das minhas escolhas, independentemente dos meus resultados, eu sei que os meus pais confiam em mim, por isso eu vou e sei que posso voltar e que está tudo bem, ok? E isto, acreditem que pode assustar um bocado, acredito que sim, mas independentemente desses nossos sustos, desses nossos medos, é importantíssimo que eles percebam e que acreditem e que vejam em nós, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, na nossa linguagem, principalmente na nossa linguagem, que eles vejam e consigam observar e ouvir esse amor incondicional, essa confiança, essa aceitação, essa presença plena, através do reconhecimento, que é tão importante, que eu já referi aqui. Pois acreditem que quando isto tudo existe, até à fase da adolescência, naturalmente eles vão estar preparados para fazer as escolhas que querem, sem pressão dos pais, que muitas vezes nós pais na fase da adolescência ficamos muito assustados com os grupos de amigos, as escolhas que eles poderão fazer lá fora, na sua vida social, e acreditem que se na verdade eles sentirem que têm valor perante nós,
eles também vão acreditar cada vez mais no seu próprio valor. Ou seja, o valor acaba por ser um valor intrínseco, um valor que vem de dentro deles e não tanto eles procurarem esse valor, essa valorização nos pares. E isso, acreditem, por isso é que na verdade a autoestima saudável acaba por ser um sistema imunitário social, porque acaba por protegê-los de alguns comportamentos que eles podem ter, por essa razão, não é? Porque uma coisa é eles, os nossos filhos, optarem por explorar porque querem explorar e outra coisa é eles explorarem porque sentem pressão que se não o fizerem não são aceitos e não têm valor no grupo de amigos. Por isso é tão importante este cuidar, este alimentar, porque acaba por ser uma semente, né, na primeira infância que nós vamos regando com isto tudo, com esta aceitação, com este amor incondicional e que depois na adolescência vai crescer e vai transformar-se nessa proteção que é tão importante. Também é importante porquê? Porque a questão da autoestima faz com que eles comecem a pensar por eles próprios, ou seja, as escolhas, como eu referi, vão ser porque eles acham que é a melhor escolha e não por causa do outro. Também uma das coisas que também acaba por ter alguma consequência. Tem a questão do bullying, por exemplo, que é tão marcante nessa fase em que uma autoestima saudável acaba também por fazer com que eles nem sejam vítimas e também não sejam agressores, porque também às vezes os agressores acabam por fazê-lo por uma questão de não terem essa autoestima saudável, necessitarem dessa agressão para conseguir terem esse espaço, ter esse valor também social. A questão de lidar com os próprios desafios emocionais, que também surgem na adolescência, mas sem esse exagero, sem ser levado ao extremo, pois há um equilíbrio também emocional quando a minha autoestima está saudável, claro que sim. Uma das coisas também muito importantes na questão da autoestima está ligada à questão da colocação dos limites, eles conseguirem definir e conseguirem dizer aos outros, aos pares, que não, né? O dizer que não tem muito a ver com a minha autoestima. Se eu tiver uma autoestima saudável, torna-se muito mais fácil, muito mais natural até que eu coloque rapidamente os meus limites, pois não vou sentir essa tal pressão perante ou necessitar dessa aceitação, porque eu próprio me aceito tal como eu sou, não é? Porque quando eu pratico ou quando eu alimento, eu ajudo a promover uma autoestima saudável ao meu filho, ele próprio também vai reconhecer esse valor, não é? Quando eu lhe digo que ele tem valor independentemente de qualquer coisa, ele também começa a acreditar que isso é verdade. Outra questão também importante é o facto de, se ele tiver com esse equilíbrio a nível da sua autoestima, ele também vai conseguir criar relações equilibradas e também vai conseguir aceitar os outros tal qual eles são. Ou seja, essa autoestima, esse trabalhar, esse desenvolver de uma autoestima saudável nele, acaba por promover também essa continuidade, ele olhar para os outros com esse mesmo valor, também aceitando os outros da maneira que eles são. E, por exemplo, no namoro acaba por ser tão importante. Outra questão também, né, da violência, eles aceitarem a pessoa que está a iniciar essa relação amorosa da mesma forma, com esse valor, independentemente daquilo que a pessoa possa fazer ou possa dizer, que também é tão importante. De uma forma geral, o que nós notamos num jovem poderá ser um sinal, ou seja, estas coisas nós também começamos a observar nos nossos filhos e perceber, ok, se isto acontece é porque a autoestima dele está saudável. Geralmente são jovens que lidam bem com as situações, independentemente dos seus resultados, ou seja, nada é levado ao exagero, as coisas são feitas com uma forma muito mais leve, sem grandes extremos emocionais, e por um lado também conseguem ter ferramentas para conseguir ultrapassar as coisas muito mais depressa. Por isso eu acho que isso também é uma das coisas que eu gostava de referir, que há sinais que nós podemos olhar com esta presença plena, volto a repetir, conseguimos olhar nos nossos filhos e perceber, ok, será que a autoestima está saudável ou não está saudável? E depois outro aspecto também muito importante, que eu também gosto de falar com os pais, tem a ver com os próprios pais olharem para si e perceberem como é que está a sua autoestima, pois muitas das vezes, muitas pressões que nós colocamos nos nossos filhos adolescentes também têm a ver e estão relacionados com esta autoestima que não está muito saudável também em nós. Pois que se eu achar que, independentemente do filho que eu tenha, independentemente
das dificuldades que eu possa ter nessa relação. Se eu aceitar o meu filho tal qual sou, eu também vou conseguir alimentar a minha autoestima e aceitar-me tal qual eu sou, independentemente dos resultados que eu tenho na relação com o meu filho adolescente. Por isso, acho que também é aqui uma boa reflexão, quando eu penso na autoestima saudável ou não do meu filho, também olhar para mim e também perceber como é que eu estou a lidar também com a parte da sociedade em relação a este momento fascinante que é a adolescência do meu filho. Por isso, hoje era isto que eu gostava de vos deixar aqui no terceiro episódio e continuar a pedir-vos que fizer sentido para vocês, subscreverem o canal, que podem encontrar aqui em baixo o botão para subscrever, ou então também partilhar com amigos que vocês acham que isto poderá fazer alguma diferença ou ajudar. Por isso, até para a semana.